Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 14 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia: transformar o que iria para o lixo em energia para cozinhar a merenda de alunos de escolas públicas. Projeto Escolas Mais Verdes investe mais 100 milhões de reais em biodigestores. Jéssica Gonçalves. Cascas, bagaço de frutas e restos de legumes geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. O país tem queda no número de homicídios. Gabriela Noronha. Os números são resultado de ações do governo voltadas à redução da criminalidade. Brasil começa a desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos. Mara Kenup. O objetivo é preparar o Brasil para vacinação em massa, caso seja necessário. E vamos dar mais detalhes sobre esse assunto em uma entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O Brasil vai desenvolver uma vacina para a varíola dos macacos. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações já deu os primeiros passos para isso. Esse é um dos assuntos que vamos conversar agora com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, depois de entrar na luta contra a Covid-19, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem também dado atenção para a varíola dos macacos. O Ministério está apoiando o desenvolvimento de uma vacina, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, como legado da ação do governo federal no apoio à busca das soluções para o Covid, que foram diversas estratégias trabalhadas, uma foi fortalecer a nossa capacidade de soluções para novas demandas. E já, nesse momento, estamos trabalhando nesse sentido. Ou seja, existe uma competência nacional instalada, um grupo de pesquisadores, e eles estão sendo acionados exatamente para isso. E todo o arranjo institucional está permitindo que nós respondamos de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil e com solução brasileira. Pois é, inclusive sobre isso a meta é justamente desenvolver uma vacina que seja genuinamente brasileira para a varíola, né? E adequada às condições que a varíola está se desenvolvendo no país, porque ela está tendo, né, e o que é comum nesse tipo de situação, especificidades em cada território. Então, isso também nos dá uma garantia de um melhor atendimento, maior cobertura que a vacina pode ocupar, sendo desenvolvida aqui no país. Porque, só um minutinho, Gabriela, porque então a ideia é que ela possa ir sendo adaptada aos diferentes locais? Não, veja bem, adaptada primeiro à realidade brasileira, de como ela está sendo desenvolvida aqui no país. Hoje nós já temos mais de 5 mil casos. Isso já acende uma luz, né, de preocupação. E a gente tem que ter prontidão para responder. Ou seja, a varíola dos macacos aqui no Brasil vai ter um tratamento em função da especificidade que ela está acontecendo no país. E isso nos dá uma capacidade, inclusive, de atender países próximos. E, ministro, a meta é conseguir produzir o insumo farmacêutico sem depender de importação? Com certeza. Esse é um desafio do que nós chamamos de soberania tecnológica. Capacidade de responder às nossas necessidades. E isso também é um legado de todo um trabalho que foi feito no ano de 20, quando nós nos defrontamos com a Covid. Todo um aparato daquela estratégia que foi montada lá, que inclusive aparelhou instituições, não só para fazer a identificação, a questão do sequenciamento, mas também o desenvolvimento das IFAs. E quais são os próximos passos, então, a partir de agora? A partir de agora, os colegas da UFMG vão iniciar o trabalho, CT Vacinas, né, um centro que conta com apoio
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas também do governo do Estado de Minas, que trabalha em rede, né? E isso é importante, o trabalho em rede permite juntar todas as competências necessárias no busca de uma solução muito mais rápido. Ainda não temos a data para essa vacina. Não. Desenvolvimento de pesquisa é um processo. Sim. E o senhor falou aí do CT Vacinas agora, que trabalha no desenvolvimento de vários imunizantes, né? Isso. Para quais doenças estão voltadas essas pesquisas? Veja bem, nós já atuamos e temos uma capacidade de desenvolver em função das necessidades, mas nesse momento, né, nós estamos priorizando como foi o trabalho, né, do corona, né? Mas agora nós estamos atacando, né? O Covid foi atacado, né? Temos ainda muito a fazer ainda no Covid, porque o Covid ele quase está se perpetuando, né? Mas nesse momento o que está levando a nossa atenção do pessoal do CT Vacinas é exatamente a vacina da varíola dos macacos. Pois é, e a ideia, então, ministro, é firmar parcerias, fazer investimentos para que o Brasil possa ser mesmo um produtor de vacinas? Podemos pensar, inclusive, em exportação? Nós pensamos, num primeiro momento, atender as necessidades da população brasileira e sempre pensando no transbordo para os países da América Latina e principalmente para a África. Ministro, mudando aqui um pouquinho de... Se me permite complementar, claro. Nós temos que ter a preocupação do hemisfério sul. Se nós, brasileiros, não liderarmos esse processo de soluções para as populações do hemisfério sul, talvez outros países não tenham toda essa atenção. Esse é o nosso foco quando pensamos transbordar, dar atendimento à população brasileira. E a gente tem potencial, então, a gente tem para capacidade. isso. Tá, joia, ministro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o apoio ao desenvolvimento de startups, que são aquelas empresas voltadas para a criação de soluções tecnológicas. Como tem sido esse apoio por parte do Ministério e quais são os investimentos? Aqui também tem que ressaltar que desde 2019, uma orientação do governo federal foi fazer uma convergência de iniciativas. Essa convergência de iniciativas, naquele momento nós identificamos 13 organismos federais que tenham algum tipo de apoio. A partir daí, todo um esforço foi conduzido no sentido, primeiro, de uma ação complementar e não uma ação concorrente, porque isso existia no passado, né? Órgãos do governo federal, em vez de complementar apoio às startups, eles concorriam entre si. Isso criava uma certa confusão no ambiente, né, de apoio às startups. Hoje nós trabalhamos com complementariedade e suprindo aquilo que tem a efetiva necessidade das startups. Outro marco muito significativo foi o marco legal das startups. Com isso a gente cria segurança jurídica e um ambiente regulatório favorável para essas startups empreenderem. E a gente já começa a colher esses frutos. Frutos por meio do aumento do número de startups brasileiras e talvez o mais visível, né, para o mercado, que é um aumento significativo do número de unicórnios brasileiros. Para isso, você complementa, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, com iniciativas que vão desde o estímulo à ideação. Hoje temos um programa que tem uma cobertura, né, praticamente nacional, só o estado do Acre não tem essa iniciativa chamada Centelha, né, que é uma parceria com os governos estaduais, mas mais que isso, uma iniciativa que hoje mobiliza, nesse momento, mais de 50 mil empreendedores no Brasil. E a gente tem bons exemplos aí? Já tem vários exemplos, inclusive na Covid, muitas dessas soluções foram aplicadas. Fora o setor de aplicativos, que tem contribuído para a melhoria da produtividade ou do setor empresarial ou no setor público, ou seja, isso está acontecendo praticamente em todo o território nacional. E a capacidade de complementariedade de ações, que imediatamente outras instituições aportam isso. Então, hoje nós já temos apoio à ideação, apoio ao desenvolvimento das startups, seja com aporte de recursos de qualificação de recursos humanos para as startups, ou seja, um programa do CNPq chamado Recursos Humanos em Área Estratégica, onde a gente aloca mestres e doutores para complementar, né, as equipes das startups, um programa de apoio através da Embrapi, né, de aceleração do processo de inovação nas startups e um programa de subvenção econômica apoiado pela FINEP, onde a gente aporta recursos significativos. Nós estamos mudando o quadro. Isso sempre com
outras iniciativas do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Minas e Energia, todo o governo trabalhando, né? E fechando com uma ação da Apex, do Ministério das Relações Exteriores, de apoio à internacionalização, né? Ou seja, a gente levar startups brasileiras para competir, participar de oportunidades. E só para registro, essa semana, uma startup brasileira foi premiada em Salamanca, né, na Espanha, num evento de startups onde o governo brasileiro patrocinou a ida dessas startups e nós estamos tendo êxito a nível internacional em concursos internacionais direcionados a essas entes fundamentalmente inovadores. Mais uma vez, aquela ideia, então, ministro, de a tecnologia brasileira transbordar para outros países, né? Com certeza. A visão, hoje, o esforço de agregação de valor do empreendedorismo inovador brasileiro tem que transbordar. Não só para a percepção de que aqui se faz inovação, aqui se faz a melhor ciência, mas principalmente porque a gente contribui com soluções para a melhoria da qualidade de vida no planeta, não só na sociedade brasileira. Falando em melhor qualidade de vida no planeta, o Ministério trabalha em programas na Amazônia visando o desenvolvimento econômico sustentável, não é isso, ministro? O senhor podia falar um pouquinho quais são esses programas? Vamos lá. No caso da Amazônia, é uma grande convergência de iniciativas, né, do governo federal, lideradas, né, e coordenadas pela vice-presidente da República, onde o esforço é um desenvolvimento sustentável e inclusivo. E a nossa contribuição, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, é exatamente nessa questão de valorizar os saberes tradicionais que, junto com a ciência, pode gerar renda sem comprometer o bioma. Mas, mais que isso, gerar alternativa de renda para aquelas populações que lá se localizam com agregação de valor. Então, é um conjunto de iniciativas que vão desde... E aí um apoio direto, temos 3 instituições de pesquisa do Ministério que atuam, né? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Museu Guild e o Instituto Mamirauá, que trabalham nesse esforço de valorização, né, da Amazônia como um bioma base fundamental para o desenvolvimento de soluções inovadoras, seja na área de saúde, seja na área de cosméticos, seja na área de alimentação, né, que é o mais visível talvez, mas fundamentalmente que valorize os saberes tradicionais, que valorizem a população local para que elas consigam agregar valor, gerar renda e, com isso, elas melhorarem a qualidade de vida. A Amazônia é nossa, a Amazônia tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida como um bioma fundamental para o desenvolvimento de soluções que atendam, não primeiro, as necessidades da população local, mas principalmente que ela possa mostrar o potencial, né, que o Brasil tem da sua biodiversidade e gerar produtos agregados a partir dos biomas. Que a floresta em pé vale mais, né? A floresta em pé vale muito, né? Em todos os sentidos. Agora, ministro, outra meta também é difundir a ciência entre estudantes do país, né? Para isso, o Ministério está investindo em agentes transformadores para a ciência, com credenciamento de professores e servidores públicos. O senhor pode explicar melhor para a gente como isso funciona? Vamos lá. Nós temos um esforço, e para isso temos, inclusive, uma Secretaria de Promoção e Divulgação da Ciência, onde é fundamental levar a ciência primeiro para as crianças, os estudantes e os jovens, por 2 linhas. Importância primeira, conhecimento científico. Conhecimento científico como fator fundamental para o desenvolvimento das pessoas na carreira que ele vem a desenvolver. Segundo, a questão de levar a ciência como atrativo para novos jovens assumirem a ciência como um posto de trabalho, desenvolver novos cientistas. O Brasil precisa muito de capital humano qualificado, principalmente em algumas áreas estratégicas na área da ciência e tecnologia. E nada melhor do que isso, do que estimular isso nas crianças. E por conta disso, né, hoje já temos mais de 80 Olimpíadas do Conhecimento. Temos inclusive, nesse momento, uma Olimpíada focada no bicentenário da independência, porque é fundamental, porque a história é uma área importante do conhecimento. Nós temos também estímulos a feiras de ciência, atividades que envolvem estados e municípios. E, nesse sentido, percebemos o fundamental ter um agente local para estimular toda essa atividade no seu território. Temos trabalhado como base do território os municípios. Então, estamos fazendo um trabalho de capacitação desses profissionais, geralmente funcionários públicos de prefeituras, para que a gente estimule o que nós estamos chamando, né, de cidades olímpicas.
cidades olímpicas são aquelas cidades que têm um forte componente de participação de estudantes daquela localidade nas Olimpíadas do Conhecimento. Com isso a gente começa a transformar. É a educação se juntando, né, à ciência como papel transformador e com potencial de empreendedorismo seguinte, porque isso sim, e aí as startups, é todo um esforço que integra o que nós chamamos de um ecossistema de ciência e tecnologia. E você já consegue perceber um retorno desses jovens com esse incentivo? Sim, a gente já percebe coisas simples. Vou dar alguns exemplos concretos. Recentemente, eu e o ministro Vitor da Educação tivemos a oportunidade de, numa visita ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fazer uma pergunta para os alunos do primeiro semestre. Quantos aqui participaram de Olimpíadas do Conhecimento? Todos. Um outro exemplo, hoje, a participação em Olimpíadas do Conhecimento já é um fator de seleção para participação em vagas na universidade, em ofertas de financiamento dos cursos, né, para frente, mas mais que isso, para os currículos. A participação demonstra uma capacidade, porque a participação numa Olimpíada do Conhecimento, ela tem um fator importante de adesão da escola, da adesão dos professores. Os professores são os principais dinamizadores desse esforço, mas é uma atitude voluntária do aluno. É a vontade dos alunos de buscar conhecimento em determinadas áreas. Então, isso se torna estratégico. Acaba sendo uma forma, né, ministro, de reter cérebros, né, no Brasil. Eu brinco que nós precisamos ter um programa de mais cérebros. O Brasil precisa de mais cérebros em várias áreas do conhecimento, né? Algumas nós já temos uma competência, mas nós precisamos cada vez mais. E essa é uma forma de estimular crianças, jovens, estudantes, para que olhem a atividade da ciência e da tecnologia como uma oportunidade de se desenvolver, de avançar nos seus conhecimentos, mas principalmente uma oportunidade de trabalho. Ok, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado mais uma vez. Como você ouviu agora há pouco, na entrevista gravada com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Brasil já começa a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos. E várias instituições estão trabalhando em parceria neste processo. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Mara Kenup. O material biológico foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ao CT Vacinas, o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. É com esse material que pesquisadores brasileiros vão desenvolver o IFA, o insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção do imunizante, e iniciar os testes pré-clínicos e clínicos no país. Segundo Flávio da Fonseca, pesquisador do Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG, com estas ações, o objetivo é preparar o Brasil para a vacinação em massa, caso seja necessário. Se for realmente necessário vacinar a população, nós estaremos em condições de produzir a nossa própria vacina e não depender da compra externa de vacinas e dessas filas que se formam. De acordo com Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os profissionais vão se unir em um trabalho conjunto que envolve a definição de protocolos e processos e a fabricação do imunizante já com a certificação. Que é a primeira vez que chega essa vacina de forma certificada, que dá as prerrogativas para iniciar uma produção que possa chegar ao braço dos brasileiros. A ação tem o apoio de especialistas em varíola da Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Mara Kenup. Cascas de frutas e restos de legumes da merenda escolar podem virar gás e ajudar a preparar novos alimentos. Como? Com os biodigestores, que transformam restos de alimentos que iriam para o lixo em biogás. É o que prevê o programa Escola Mais Verde, que teve hoje mais uma etapa. Escolas vão receber 100 milhões de reais para implantar os biodigestores e assim dispensar a compra do gás de cozinha. Economia de dinheiro e educação ambiental caminhando juntos. Nesta etapa do programa Escolas Mais Verdes, serão investidos 100 milhões de reais para a instalação de biodigestores em cerca de 200 escolas. Os biodigestores são equipamentos que produzem biogás e biofertilizantes a partir de resíduos orgânicos. Assim,
As cascas, bagaço de frutas e restos de legumes, por exemplo, que iriam direto para o lixo, geram combustível que pode ser usado no preparo da merenda escolar, substituindo a compra de botijões de gás. Já o biofertilizante líquido pode ser utilizado em hortas, pomares e nos jardins das escolas. A ideia nasceu na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, em 2019. Só lá, a previsão é que os biodigestores sejam instalados em mais de 20 escolas públicas. De acordo com a coordenadora do programa no município, Karen Gomes, o projeto vem trazendo resultados significativos não só para as escolas, mas também para a comunidade. As pessoas também foram se interessando mais em utilizar o biofertilizante em casa, porque ele faz muita diferença no crescimento das plantas. Vinícius Morte, aluno do 6º ano de uma escola da cidade, aprendeu a trabalhar com o biodigestor e decidiu compartilhar o conhecimento com a família. Expliquei várias vezes esse projeto para meus pais e eles já contaram para os colegas de trabalho, eu já contei para minha avó, para o meu avô, e eles gostam muito do biofertilizante. Escolas públicas ou particulares que adotem práticas de sustentabilidade também poderão requisitar o selo Escola Mais Verde. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o objetivo é estimular a educação ambiental dentro e fora das salas de aula. A educação e a sustentabilidade chegam nas escolas e ela também chega em casa, porque quando você leva para as escolas, os filhos acabam levando para os pais, levam para dentro de casa e assim a gente vai ter cada dia mais o Brasil e o meio ambiente brasileiro mais protegido. A ideia é expandir o programa Escolas Mais Verdes para cerca de 7.000 escolas em todo o país. A previsão é de um investimento total de 300 milhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves. As vendas no comércio recuaram 0,8% em julho, na comparação com junho. Com o resultado, o comércio acumula alta de 0,4% neste ano. Entre as atividades consideradas na pesquisa mensal de comércio, houve crescimento de 12% na categoria de combustíveis e lubrificantes. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O número de homicídios diminuiu nos últimos 2 anos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Contribuíram para isso investimentos em tecnologia para auxiliar nas buscas e a atuação conjunta entre os órgãos para dar mais rapidez à solução dos conflitos. O Brasil teve redução no número de mortes por homicídio doloso, que é quando existe a intenção de matar. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados 39.554 homicídios dolosos em 2021, contra 42.269 em 2020. Nelson Gonçalves de Souza, diretor de Gestão e Integração de Informações da pasta, afirmou que a tendência de queda deve ser mantida neste ano. Nas 5 grandes regiões brasileiras, nós identificamos redução desde 2019 para cá, em basicamente todas as naturezas dos 9 crimes com os quais nós lidamos. Acreditamos que essa tendência de quedas permaneça, a serem mantidos os esforços que vêm sendo feitos pelo governo federal. Ainda de acordo com Nelson Gonçalves, do Ministério da Justiça, os números são resultado de ações do governo voltadas à redução da criminalidade, como a criação de perfis genéticos e balísticos para auxiliar nas buscas. Ele também destacou o esforço no combate à violência contra a mulher, que levou ao aumento de denúncias e à redução de crimes de homicídio entre esse público. As denúncias que são recebidas regularmente, por exemplo, pelo Disque 100, pelo Disque 180, estão sendo repassadas através de uma integração de banco de dados para o Ministério da Justiça, para que as investigações sejam conduzidas e, obviamente, o resultado da elucidação desse crime se dê de maneira mais célere. E tem-se aumentado de maneira significativa a resolução de crimes envolvendo violência doméstica, em especial violência contra a mulher. Em relação às vítimas de homicídios dolosos do sexo feminino, o número caiu de 4.601 em 2020 para 3.996 em 2021, uma redução de cerca de 13%. Os dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Desde 2019, foram repassados cerca de 7,5 bilhões de reais para a segurança pública dos estados e do DF. Reportagem Gabriela Noronha. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, até amanhã. A
a voz do Brasil. Governo Federal.